Queridos irmãos, a paz do Senhor, retornando com você nesta sexta-feira à noite para darmos continuidade à meditação na palavra do Senhor. Amém? Queremos te convidar para que você venha fazer parte deste momento com a sua Bíblia na mão, não é? Para junto estamos fazendo leitura e descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas e para a direção de nossa família. Temos tirado este tempo, não é para falarmos de família, estamos na terceira sexta-feira com pensamentos sobre família. Amém? Família que é uma coisa importantíssima, é célula máter da sociedade, família que está no projeto e no plano de Deus, mas que tem sofrido tanto neste tempo e em todo o tempo da história. A família sempre foi alvo de discórdia, de discussão, de briga, até de morte. Tá certo? Mas que eu e você em Deus possamos encontrar saídas para a nossa família. Amém? Quero te convidar agora para estarmos orando, buscando o rosto do Senhor, pedindo a sua misericórdia e compaixão para com cada um de nós. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, nós nos reunimos esta manhã na sua presença, Senhor, com o coração agradecido, com a alma rendida, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela vida. O Senhor tem nos dado esta oportunidade, Senhor, e te somos gratos, porque o Senhor é o Deus da vida. Maravilhoso Deus, a esse que vai se chegar esta palavra, que eles sejam, Senhor, meu Deus, fortalecidos neste tempo, para que possam encontrar saídas e soluções para tudo que estejam ou estão vivendo. Pai querido, no nome de Jesus, queremos pedir uma bênção sobre cada habitante desta terra, sobre a nossa pátria brasileira, seus governantes, a cidade onde vivemos aqui em Araçatuba, a cada munícipe desta cidade, a tua bênção, a tua igreja que está neste lugar, que glorifica o teu nome, seja alvo da tua bondade, tua misericórdia e do teu socorro. Fortalece, alegra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Num precioso nome do teu Filho amado Jesus, também te pedimos a presença gloriosa do teu Santo Espírito, para que isso se faça valer, Senhor, a tua palavra que tem poder e autoridade. Graças, Senhor, meu Deus e meu Pai, e que confronta os homens a um viver diferente e melhor. Pai Celestial, pedimos a tua bênção, visita agora, Senhor Jesus, a cada vida, a cada coração, pedimos tudo e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mas pura que o mel, reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus.
ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou. Oh, amado e sublime Jesus. Retornando aqui com você, depois deste louvor, não é glorioso, e querendo concluir esse pensamento que iniciamos falando sobre família, falamos sobre eu e minha casa, numa olhada do Salmo 128. Na sexta-feira passada falamos sobre não deixe minar, não é a casa, a questão do segredo e da mentira. E hoje nós queremos concluir sobre, queridos irmãos, falando para os filhos, porque filho é bênção do Senhor. E para falarmos sobre isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 2, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Vou ler novamente aos irmãos. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Eu quero tirar desse texto da palavra do Senhor para vos falar sobre Jesus, o Filho responsável. Jesus, o Filho responsável. Queridos irmãos, quando nós vamos para as Escrituras, não é Deus que iluminou, que capacitou, que inspirou os homens a escrever este livro, não ocultou nada das histórias dos homens. E se nós olharmos para, queridos irmãos, as histórias dos crentes, daqueles que serviam ao Senhor e seus filhos, nós vamos ficar surpresos. Porque nem sempre o filho correspondia como seus pais. E aí, meus irmãos, nós vamos encontrando nesta família, nestes pais, o sofrimento e os porquê que levaram o seu filho àquela situação. Então, antes de entrarmos aqui nesta palavra direta de Jesus, o Filho responsável, eu quero te trazer alguns crentes do Antigo Testamento e mostrar uma realidade de sua família. Porque talvez hoje você, neste momento que você vive, tão decepcionante, você possa estar com um dos seus filhos. Aquele que veio de suas entranhas, que você cuidou com tanto amor, e hoje tem buscado caminhos tenebrosos. E o que eu posso fazer? Ou o que eu deveria ter feito para que isso não acontecesse? Tá certo? Isso é muito importante. Nós temos que encontrar uma resposta na palavra do Senhor. A Bíblia vai nos orientar e vai nos comunicar verdades que podem dar solução para estes problemas. Amém? O primeiro que eu quero tomar está no livro de 1 Samuel. Quero falar sobre os filhos de Eli. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12, e depois nós iremos saltar para o versículo 22. Amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Vamos ler o 22. Diz assim: era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Quando nós lemos a história de Eli, nós vamos ver que ele era um homem de Deus. Vemos que quando Ana subiu para adorar o Senhor, e ela estava num canto aflita, e ele a teve como embriagada, mas naquele momento ele trouxe uma palavra de Deus ao coração de Ana, que o Senhor satisfizesse, a sua oração, aquilo que estava lhe incomodando, e era não ter um filho.
E ela voltou, coabitou com seu marido e teve um filho. E seu filho foi grande na terra, Samuel. Samuel, que é o homem que Deus vai usar para a transição, não é? Que agora vai vir o primeiro monarca de Israel com Saul. E quem fez tudo isto foi Samuel. Mas quando nós olhamos para a família de Eli, nós vamos aprender uma coisa: a repreensão tardia. Você observou? Eles eram filhos de Belial. Quer dizer, a sua natureza não era uma natureza, meus irmãos, que se dominava pela palavra de Deus. Ao olhar o exemplo de seu pai era um sacerdote, cuidava, queridos irmãos, das coisas do Senhor. Nele estava a palavra de Deus, confirmada na vida de Ana. Confirmada, não é, naquilo quando Samuel ainda era tão pequeno de idade. E ele fez compreender Samuel que quando ele ouvisse aquela voz, ele dissesse: fala, porque o teu servo ouve, porque o Senhor queria falar com Samuel. Então observe que Eli era um homem que tinha entendimento de Deus. Era um crente, porém seus filhos tinham uma natureza muito má. O escritor sacro diz que eles eram filhos de Belial. Mas sendo velho, é que Eli vai lhe dar um conselho, uma palavra. Queridos irmãos, bem disse o livro de Provérbios, mais vale a verdade falada do que o amor escondido. E aqui nós observamos que existem situações da vida que nós temos que observar desde a infância de nossos filhos e corrigi-los. Uma correção com amor, uma correção com prudência. Queridos irmãos, aquele que vai corrigir não puxa a orelha. Aquele que vai corrigir não faz com chinelo. Não, aquele que vai corrigir não usa de truculência, de força, de violência. Porque quando nós começamos, meus irmãos, a golpear, nós perdemos o sentido. Então nós temos que ter muito cuidado de dizer e disciplinar o filho. É necessário que os pais neste tempo disciplinem seus filhos, corrigir seus filhos. E não ter uma atitude como Eli, que sendo velho, é que ele foi chamar os filhos para uma conversa. Aí já estava tudo montado. Os filhos já não iam mais ouvi-lo. Por quê? Porque ia até desdenhar dele, de sua velhice. O velho está caduco. Mas se ele tivesse feito na sua força, quando eles eram pequenos, talvez o escritor sacro não ia escrever esse versículo tão duro. E Eli e os filhos de Eli eram filhos de Belial. Queridos irmãos, os meninos que Deus nos deu, as meninas que Deus nos deu, não é? No nosso relacionamento conjugal com nossa esposa, é bênção do Senhor. Mas esta bênção, ela precisa ser trabalhada, motivada e também, meus irmãos, disciplinada. Encontre em você e seu marido, o marido com sua esposa, um caminho para poder corrigir seu filho de forma que lá na frente não cause tanto desgosto. Eu sou pai, tenho um filho, 25 anos tem, vai fazer. Queridos irmãos, e como é difícil, não é nessa trajetória. Então está falando diante de você uma pessoa que é um pai. E que nessa trajetória da vida, não é, observou e pôde encontrar soluções em algumas coisas. Eu glorifico a Deus e quando eu ouço a palavra da boca do meu filho, pai, me alegra, me satisfaz. Eu vejo um pedaço de mim nele e a minha esposa vê um pedaço dela nele. E talvez hoje você não esteja querendo olhar para esta realidade que está na sua frente e talvez você queira se fechar e dizer assim, deixa ele cuidar da sua vida para lá e eu vou cuidar da minha vida para cá. Como se fosse assim, vamos fazer cada um a sua parte e acabou. E aonde está a ternura? E aonde está o respeito? Aonde está a educação? E não faça como Eli. Não dê, meus irmãos, depois de um rapaz que já está barbado, de uma menina, não é, que já está formada, uma correção. A correção tem que ser no segmento da vida.
de maneira a pegar na mão desde quando é criança e instruir no caminho em que deve andar. Que Deus me dê graça e te dê graça, e que encontremos solução de que esse que veio ao mundo por nós possa ser de bênção e que faça valer, meus irmãos, diante desta sociedade, aonde os valores são outros, aonde, meus irmãos, se perdeu a identidade, aonde, meus irmãos, não tem. Se você hoje ligar um aparelho de televisão, você tem que tomar cuidado, porque do outro lado existem pessoas malignas que mudaram o sentido da verdade, que hoje buscaram, não é, nos seus relacionamentos mudados e querem formar a sociedade deste tempo. Saiba que quem forma é a casa é a primeira escola. O pai e a mãe são os primeiros, não é, pedagogos, professores que vão instruir esta criança. Não perca o ânimo. E você que hoje está me ouvindo, sua esposa está grávida, talvez da primeira gravidez, tenha todos os seus cuidados, vai ler as escrituras, vai buscar boas literaturas para também poder, não é, se apropriar disto para poder levar seu filho. Mas saiba que o exemplo familiar é de suma importância. Eli nos dá um ensino fundamental, a correção tardia. E quando a correção é tardia, não faz efeito. Por quê? Porque já está formado a rebeldia, a maldade, e ela tomou espaço tão profundo naquele ser, naquele filho, que ele não quer ouvir conselho, porque depois de um certo tempo já não adianta mais, não é corrigir. E se conselho fosse bom, todo mundo dizia, não seria dado, era vendido. E a gente hoje criou um costume, não é, de ouvir o que a gente só quer ouvir. E isso tem feito um problema sério nas famílias. Então, o primeiro exemplo, o exemplo de Eli. Qual é o exemplo de Eli? A correção tardia. Mas eu quero te trazer um outro exemplo, também de um outro grande homem de Deus, este Samuel. Capítulo 8 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelo caminho dele, antes se inclinavam à avareza e aceitavam suborno e pervertiam o direito. Então os anciões de todo Israel se congregou e vieram a Samuel em Ramá. Eles disseram, vê, já está velho, e teus filhos não andam pelo teu caminho. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, estas palavras não agradou a Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei, para que governe, então Samuel orou ao Senhor, e Samuel satisfez a vontade dos anciões. Deus agora diz assim, eles não têm rejeitado a você, têm rejeitado a mim. Mas aqui transparece uma coisa muito interessante neste ensinamento e disciplina dos filhos. Quando, não é, Samuel era conivente. Como? Sim. Na expressão dos anciões, olha, os teus filhos não observaram o teu exemplo. Samuel era um homem de exemplo. Samuel era um homem de oração. Samuel era um homem de azeite na botija. Samuel era a voz de Deus para o seu povo. Porém, seus filhos, não. Por quê? Porque ele os mimou demais. Pode ser isto? Pode. Mas vale a palavra franca. E às vezes neste daí, e aqui existe um célebre, não é, momento, porque até hoje é assim. Não toque no meu filho. Toque em mim, mas não toque nos meus. E certamente, aqui já diz a própria expressão, era velho. Porque conselho certamente ele teve antes deste momento. Mas ele, não é, como que se ouvisse daqui e saísse daqui, um homem de Deus. Sabe, você também é uma mulher e um homem de Deus. Mas às vezes, não é, por uma proteção exagerada, você pode levar seu filho a eles perverterem o direito.
e aceitarem o suborno. Samuel não era dessa natureza, como você pai, como você mãe não é. Mas a proteção exacerbada pode conduzir o filho a uma situação assim. Por quê? Porque uma coisa é o conto dos outros, uma coisa é o conto do filho. Em quem você vai confiar? No filho. E às vezes o conto do outro é que há a verdade. Então você, quando ouvir as histórias, você deve de buscar qual é a verdade. E nesta verdade, elucidar ao seu filho que ele não deve de se comportar assim. Talvez ele vai ter um choque. E isto, meus irmãos, começa a despontar já nas primeiras, não é? Quando dá-se entendimento de ser, quando começa a ir para a escola, ter amizades, e aí vai se desenvolver a mentira e a verdade, o esconder, não é? E o não esconder. E você tem que estar observando isto. Então nós aprendemos com Eli a correção tardia e com Samuel a proteção demasiada. Mas eu quero concluir esse pensamento olhando, não é para os pais do Antigo Testamento, na pessoa de Davi, porque aqui já não tem mais solução. Segundo o livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, diz assim: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Qual foi o problema aqui? A vista grossa. Vista grossa, pastor? Sim. Porque esse problema aqui, esta é uma história que todos os pais deveriam de ler e reler. Porque aqui está uma intriga, que começaram tudo questão de irmãos. Por um problema de seus irmãos, que não é que coabitou com sua irmã com violência. E ele, Absalão, queria tomar parte nessa situação. E seu pai foi empurrando de barriga. Existem problemas que surgem no seio familiar, doméstico, que não pode ser levado com a barriga, com a paciência. A paciência não vai produzir coisa boa. Nessa questão, você tem que dar um basta. E Davi deveria de tomar uma atitude, não é? Ou exilar seu filho, ou tomar uma posição, meus irmãos, de poder separar a sua irmã que já estava agora numa situação difícil. Quem iria casar naquele tempo não é com a filha do rei daquela situação? E ela, a menina, era uma menina crente. Se você observa pela própria maneira de se comportar, aí também vem, não é? As más amizades. Porque ele, o irmão, aqui, não é, de Absalão, amava a sua própria irmã. E ele queria ter. E ele foi com seus amigos. E os seus amigos lhe deram um conselho. Que conselho maldito! Filho, não traga conselho de fora. Ouça o conselho de teus pais. Filha, ouve o conselho de tua mãe. Qual foi o conselho? Faz-se de doente e peça que ela venha à tua casa e prepare uma comida só entre vocês dois. Só estará vocês dois na casa. Davi fala assim: vai lá, filha. A trampa já estava armada. E daquilo, a violência. E daquilo surgiu a revolta de Absalão. Quem foi o exilado? Absalão. Passado um tempo, Absalão retorna. Mas dentro dele estava aquilo muito dolorido. Aonde ele foi? Para a porta. O que ele fez na porta? Falar mal de seu pai. E preparar a revolta final. Fez coisas nojentas diante de todo Israel. A ponto de querer matar o próprio pai. Davi teve que fugir às pressas, descalço, chorando pelo caminho. Levou pedrada, gusparada, levou palavras, não é, terríveis, e ele dizia assim: deixa, isto foi preparado para esse dia. Talvez naquele momento crucial, ele dizia assim: por que eu não tratei daquela situação? Não leve de barriga. 3 exemplos das Escrituras que mostram
que temos que ter cuidado com os nossos filhos. Filho é bênção do Senhor, mas deve de ser trabalhado, deve de ser ensinado e deve de ser disciplinado. Agora, nós vamos para Jesus. Nós vamos para Jesus e talvez você possa dizer assim, mas o que quer dizer este versículo acerca da responsabilidade de Jesus? Queridos irmãos, Jesus era o filho primogênito. Ele nasceu com obra e graça do Espírito Santo, mas teve pais. Jesus tinha uma cédula de identidade, estou te falando na linguagem de hoje. Jesus tinha família, Jesus tinha endereço, morava em Nazaré, filho de José e Maria. Qual é a profissão do seu pai? Carpinteiro. E segundo, meus irmãos, o costume daquela época, o filho primogênito exercia a profissão do pai. Por isso que é Jesus o carpinteiro. Ele, queridos irmãos, antes de exercer seu ministério, que começa aí com os 30 anos, neste período, quem cuidou da família foi Jesus. A Bíblia não registra, mas dá-se a entender que José faleceu, não é? Ainda com os filhos criança, os menores de Jesus. E Jesus, como primogênito, ele tinha que ter o cuidado de cuidar de sua mãe Maria e de seus irmãos. E isto Jesus fez com toda a qualidade. No exercício da profissão do pai como carpinteiro, ele criou suas irmãs e seus irmãos. Não importa o que diz as denominações, tem denominação que diz aí que são primos. A minha Bíblia diz que são irmãos. Nascidos de José e de Maria, irmãos de Jesus. E Jesus cuidou deles. Por que o Senhor diz isto? Porque este versículo é muito esclarecedor. Você pensa que Maria iria dizer àqueles criados, fazei tudo o que ele vos mandar, se Jesus não fosse responsável? Porque o irresponsável, sabe o que ia fazer? Ia chutar as talhas e ir embora da festa. Numa atitude dizendo assim, se vira. Jesus não. Maria colocou uma responsabilidade gigantesca na presença do seu filho Jesus, porque ela sabia que Jesus ia encontrar uma solução. E Jesus não se furtou da sua responsabilidade como filho. Esta questão aí, todo mundo gosta de ficar nos entreveios, não é? Que tenho eu contigo, mulher, não é chegado ainda a minha hora, um hebraísmo dentro das Escrituras. É claro que chegou a hora é agora, o início, o pontapé inicial do ministério, não é terreno de Jesus, o seu serviço para com a sociedade. Para deixar uma história marcada para mim e para você. Que lindo é ter uma mãe que confia no filho. Que lindo é ter uma família que confia no seu irmão. Embora a Bíblia próprio diz que seus irmãos não criam nele, mas não crer não fez com que Jesus os abandonasse. Jesus cuidou de um por um. E isso está na própria história da família, porque quem se tornou pastor em Jerusalém? Seu irmão chamado Tiago. Se Jesus não tivesse sido exemplo, jamais Tiago seria pastor. Ore me canta la matéria, aleluia, irmão, papai, mamãe, eu e você que temos filhos, criemo-nos para que tenhamos esta alegria de um dia poder dizer esta palavra. Não, pode ir, ele é um moço, é uma moça de confiança. E quando Jesus está, não é? Jesus diz àqueles criados, enchei essas talhas. Jesus, o filho responsável. Que responsabilidade numa festa. Poderia, não é, aquela festa acabar em dissabor, em tristeza, em desavença. O mestre Sala poderia sair dali, não é, falando palavras terríveis. Que lua de mel ia ser tão perdida como aquela? Mas quando Jesus está ali, e ele é um homem responsável, um filho responsável, ouviu da sua mãe, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus mandou encher as talhas. Jesus nem orou. Leve para o mestre Sala. Quando o mestre Sala prova o vinho, ele diz assim, todos tais primeiro o bom vinho, e depois serve o inferior. Vocês não, deixaram o melhor vinho para o fim da festa. Olha, é no fim que Jesus começa a fazer o começo. Esta noite, observe-se, você pai, você mãe e você filho. Levante-se, deixe esse caminho mau,
Há caminhos que parecem para o homem ser bom, porém o seu fim é fim de morte. Observe suas amizades, conversa da amizade. Qual é o grande amigo? O grande amigo é aquilo que quer o teu bem. Ele não te leva, não é, para os alucinógenos da vida. Não, ele te leva para a luz, para a verdade. Ninguém quer tirar aqui a alegria de viver de ninguém, mas o maior viver é viver com Cristo. Cristo é os fundamentos da verdadeira alegria. Jesus, o Filho responsável. Que momento, que hora, que palavra de Maria. Fazei tudo o que eles vos disser. Talvez alguns daqueles que já dizer assim, será que ela tem certeza? Será que ele vai fazer mesmo? E Jesus, responsável, porque cuidou de suas irmãs, cuidou de seus irmãos e cuidou da sua mãe. E Jesus é tão delicado que lá no fim, Jesus dá, não é, uma atenção dobrada à sua mãe. Porque lá na cruz ele diz, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Além dos filhos naturais dela com José, que tinha a obrigação de cuidar dela, por uma questão da sociedade daquele tempo, ela coloca ainda João, porque se alguma coisa faltar, João vai cooperar. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu quero te convidar aí para as demais sexta-feira, sempre trazendo um assunto salteado das Escrituras. Concluímos um pensamento de 3 sexta-feira falando sobre família. Que Deus te abençoe, te dê um bom final de semana e você fique conosco adorando e glorificando o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão abençoador, junto com as famílias da tua igreja e das famílias que tudo isso se chega. Nesse confronto diário, Senhor meu Deus, que é conviver no relacionamento conjugal, conviver no relacionamento com os filhos, Senhor meu Deus e meu Pai, esta graça, este equilíbrio, Senhor, nós temos que ter, dai-nos esta condição, nos abençoa, nos fortalece, nos ajuda, Senhor meu Deus e meu Pai, para que possamos viver momentos felizes, com a tua bênção, com a tua graça, é o que te pedimos, no nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas, e que juntos possamos dizer, amém. Deus te abençoe.